Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal João 8:32, que nos diz que conheceremos a verdade e ela nos libertará. Amém? Vamos falar hoje do livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 e 23, que vai falar sobre a tempestade. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Amém? Somente até aqui. Quando a gente começa a falar sobre essa passagem, existe uma pergunta. Jesus chamou os seus discípulos para que passassem para outra banda do lago. E nesse processo de transposição, a palavra fala que veio uma tempestade. E essa tempestade de vento começou a encher o barco com água. E ainda fala de perigo. Só que a gente vê que Jesus, ele está no barco. E qual é o pai que vai colocar seus filhos em perigo? Qual é o pai que ama seu filho de uma forma que permite que ele passe por essa situação? A gente vê que os discípulos, eles estavam apenas cumprindo a um chamado que Jesus lhe fez, né? Passemos para o outro lado. E o que muita gente pensa hoje, glória a Deus, é que ser cristão, ser servo do Senhor, é viver dias maravilhosos. É achar que não vai ter problema, é achar que sempre vai ter dinheiro na conta, que sempre vai ter a despensa cheia. E não é assim. Existem processos a qual eu e você precisamos passar. É interessante porque quando a gente decide seguir a Jesus, decide entregar a nossa vida, a qual o mundo muitas das vezes já desprezou, e a gente decide que Jesus hoje é quem vai tomar conta da nossa vida. E a gente pensa mil maravilhas, mas não é. É ruim? É. Mas é um ruim que vai nos ensinar. Não é um ruim que vem para machucar, e esse machucar é nos ferir, e esse ferir é nos matar. Não. É algo que vem, que nos ensina e que nos fortalece mediante a cada tempestade que passemos. E eu quero dizer aqui para vocês que existe um segredo para suportar a tempestade. Se nós formos continuar a ler, né, o que diz a passagem nos seus capítulos 24 e 25, a gente vai ver que enquanto a tempestade estava lá açoitando o barco, e os seus discípulos estavam morrendo de medo, correndo para um lado e para o outro, se protegendo e se segurando, Jesus estava tranquilamente dormindo. Tranquilo. Era o vento batendo, as águas batendo, e Jesus lá dormindo. Então o que é que nos falta para quando vier essa tempestade na nossa vida, a gente possa descansar como Jesus descansou? Eu respondo:
a confiança naquele que te chamou. Porque aquele que te chamou, garante. Aquele que te chamou para que você chegasse do outro lado, vai fazer você chegar do outro lado. Porque do outro lado existe uma missão. Jesus, ele não dá uma ordem em vão. Ele não dá uma ordem de dizer, olha, vamos passar para o outro lado só para a gente gastar tempo. Não, existe um propósito. E sempre, né, para chegar neste propósito, vai haver momentos difíceis, vai haver momentos ruins, vai haver tempestades. A tempestade ali na passagem bíblica, ela simboliza dificuldades. Que talvez, se tivesse o barco bem próximo da proa, ou seja, bem próximo da areia, talvez eles pegassem aquele barco e retornassem para a areia. Só que o barco já estava lá na frente. Porque Jesus não é bobo. Deus não permitiria que essa tempestade viesse, aleluia, dando oportunidade de voltar. E é interessante porque eles tinham a opção de pular do barco. Bom, se o barco vai encher, vai naufragar, e se eu vou morrer, pelo menos eu vou tentar nadando, porque todos eles ali sabiam nadar, e bem. Mas permaneceram no barco. Esse é o segredo. É diante da tempestade, diante da dificuldade, diante de todo o contrário vindo contra você, é você permanecer no barco. Se a gente for falar sobre Noé, quando o dilúvio chegou, que as águas começaram a encher, a gente vai ver que Noé, ele estava dentro do barco. Era as águas acabando com tudo, acabando com a vida animal, com as pessoas, e Noé e sua família protegido dentro do barco. Não foi diferente ali também com os discípulos. Era aquela tempestade, né, batendo, o vento batendo, e eles no barco. Então o segredo para superar a dificuldade, para suportar os dias maus, é eu e você permanecer no barco. E que barco é esse? Será que eu tenho que ter um barco na porta da minha casa para quando vier a tempestade entrar no barco? Não. Eu não estou falando de um barco físico, né? Naquela ocasião era sim um barco físico. Mas eu estou falando do barco espiritual. Estou falando do barco chamado Jesus Cristo. Estou falando do barco, o Evangelho, a palavra de Deus. Essa que te mantém de pé todos os dias. Essa que lhe dá a certeza que Deus está pelejando pela sua vida. Essa que lhe dá a certeza que a tua fé vai fazer com que as coisas que são impossíveis para o homem tornam-se possíveis para Deus. Então não abandone o barco. Não pule do barco. Não queira retroceder mediante as dificuldades. Permaneça firme. Não foi Deus que mandou? Foi, então ele garante. Não foi Deus que mandou? Foi, então ele garante. Ele garante a sua chegada. Ele garante o propósito. Ele garante a vitória. Apenas creia e tenha a certeza que foi Deus que mandou. Eu quero, amados, neste momento, agradecer a cada um dos senhores, das senhoras que estão aqui acompanhando o canal. Dizer que eu oro pelas vossas vidas. Peço também que orem, né, pela minha vida também, que eu necessito, sou carente. Mas que vamos estar em comunhão de oração, né? Eu oro daqui, vocês oram daí. E nisso Deus vai se agradando com as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém.